Boa tarde! Nesse vídeo vamos falar sobre o reino Monera. Os integrantes desse grupo são Cícia Gabriela Maia Rodrigues, Eric Nelson Moreira Paz, Ellen Virlane de Jesus Henrique, Jéssica Carolina Martins José e eu, Jéssica dos Santos Marques. Este vídeo é voltado para alunos de ensino médio e o tema a ser abordado é o reino Monera, que consiste na divisão sistemática dos indivíduos procarióticos, sendo que, nesta apresentação, o enfoque será maior nas bactérias. Mas antes de introduzir o assunto em questão, é bom deixar claro em que se consiste um reino. Bom, o reino é uma categoria taxonômica que compõe o sistema de nomenclatura criada por Carl von Linné, um botânico sueco, no século XVIII. É a categoria mais abrangente. Nela é reunido os filos, que é a categoria abaixo do reino, que vai agrupar os seres por categorias comuns, mas que possuem outras características que são independentes e podem se diferenciar entre os seres do mesmo grupo. Sendo os 5 reinos, o reino Monera, seguido pelo reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia, que é o reino a qual pertencemos, e é também o reino que compõe o maior número de espécies descritas. As divisões dos reinos também podem ser descritas como neste diagrama. Nele, há 3 grandes domínios, que podem ser chamados de super-reinos, originados de um ancestral comum. O primeiro domínio é a bactéria, que vai incluir as eubactérias ou bactérias verdadeiras. Em seguida, tem o domínio Archaea, que é composto pelas arqueobactérias ou bactérias antigas. Este nome é dado pelo fato que acreditava-se que este grupo era o mais primitivo. Porém, descobriu-se que elas são mais semelhantes aos organismos eucariontes do que as eubactérias. E, por fim, o domínio Eukarya, que vai constituir pelos demais organismos, que são os organismos eucariontes. Em 1866, o zoólogo alemão Haeckel criou o termo protista para designar o conjunto de organismos simples, que não eram considerados nem plantas nem animais, porém ainda não fossem eucariontes. Mas a inclusão das bactérias, dos protozoários, dos fungos e das algas foram incluídos só mais tarde. Já em 1956, o biólogo estadunidense Copeland propôs a criação de um novo reino, o Monera, que agrupava exclusivamente as bactérias, que são seres procariontes, assim estabelecendo fidelidade dos 4 reinos, o Monera, o protista, o vegetal e o animal. A criação dos 5 reinos, do jeito que estudamos hoje, foi idealizada apenas em 1969, proposto pelo zoólogo estadunidense Whittaker. Os primeiros relatos da observação de bactérias datam do final do século XVI. Quem as descreveu pioneiramente foi o negociante holandês Anthony von Leeuwenhoek, que construía microscópios, visto que ele deduziu que as bactérias se tratavam de pequenos animais. Mas, posteriormente, o pesquisador francês Louis Pasteur, que foi extremamente relevante no que diz respeito a métodos de combate às infecções, foram introduzidas mais evidências de que as bactérias seriam causadoras de doenças, como a gonorreia, o tifo e a lepra, sendo que outros pesquisadores antes do francês já suspeitavam dessa bactéria. Assim, este reino, caracterizado por seres procariontes, cuja particularidade é possuir células sem separação física entre o material nuclear e o citoplasmático, e que tem capacidade de se multiplicar muito rapidamente, como será comentado mais para frente. Como visto antes, as arqueias foram separadas das bactérias, mas ainda compartilham do mesmo grupo, uma vez que há algumas diferenças no metabolismo
inotipo de parede celular ocasionaram a separação das bactérias das arqueias em grupos diferentes. No entanto, elas são bastante semelhantes, por terem as mesmas propriedades, sendo só foi possível a visualização depois de uma análise molecular. As bactérias e as arqueias são seres unicelulares e procariontes, ou seja, a única célula que compõe o seu corpo não apresenta núcleo nem organelas membranosas citoplasmáticas, sendo que essas organelas têm a organização diferente comparada aos demais organismos dos outros reinos. Esses organismos podem ter nutrição autotrófica, que consiste em obter fontes carbônicas diretamente do gás carbônico, isto é, fonte inorgânica, mas também podem ter bactérias que possuem nutrição heterotrófica, que vão obter os compostos carbônicos de fontes orgânicas. O modo de obtenção de energia das bactérias também se difere. Se para conseguir energia a bactéria utilizar a luz, essa bactéria irá ser fototrófica. E se utilizar reações de oxidorredução de compostos orgânicos e inorgânicos, ela é quimiotrófica. Algumas bactérias só irão sobreviver em ambientes que contenham gás oxigênio. Esse tipo de bactéria são as aeróbias. E as que não vão necessitar do gás oxigênio para a respiração e, consequentemente, sobreviver, essas bactérias são anaeróbias facultativas, porque para elas tanto faz ter oxigênio ou não. Porém, existem bactérias que não sobrevivem ao ambiente com gás oxigênio. Esses tipos de bactérias são chamadas de anaeróbias obrigatórias, uma vez que, em contato com o meio oxigenado, elas morrem. O modo de vida delas, por terem uma grande variedade de indivíduos, são diferentes. Vão ter bactérias que irão viver sozinhas, um indivíduo apenas, mas também terá organismos que vão viver em colônias. Para falar da estrutura celular de uma bactéria, vamos utilizar essa ilustração da bactéria Mycobacterium tuberculosis, que provoca a doença tuberculose. Primeiramente, revestindo a estrutura da bactéria, vai ter a cápsula, que a protege de danos químicos que a bactéria pode sofrer ao decorrer da vida. Em seguida, abaixo da cápsula, tem a parede celular, que tem propriedade rígida e por isso vai mudar o tamanho e o formato da célula, protegendo-a de processos osmóticos, que podem desidratá-la ou inchá-la. Na parte interna da parede celular, vai situar a membrana plasmática, que delimita o citoplasma igual das células eucariontes, sendo que no citoplasma, que é a consistência fluida, vai estar localizada as organelas. A primeira organela é o plasmídio, que contém moléculas circulares adicionais de DNA. Tem os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteína. Há também fímbrios ou pelos, que ajudam na aderência da bactéria. O pile, que serve para a comunicação da bactéria quando há conjugação, que será explicado mais tarde. E, por fim, o nucleode, que é o conjunto de cromossomos que servirão uma molécula circular que é distribuída em feixes que contêm um DNA. Nessa imagem, a bactéria como foi utilizada como exemplo não possui flagelo. Porém, muitas bactérias terão e usará essa estrutura para locomoção. Foi citado neste slide as principais estruturas de uma bactéria. As formas corporais para esses seres vivos são muito diversas, mas as mais comuns encontram-se nesta imagem. A primeira forma da imagem é a cocos, que são bactérias que terão um corpo em formato de esfera. Tem os bacilos, que possuem o formato de bastonete,
o víbrio em formato de vírgula, o espirilo, que tem o corpo espiralado, e a espiroqueta, semelhante a hélices. As bactérias podem ser divididas em dois grupos: as bactérias que podem causar malefícios ao ser humano e as bactérias benéficas para a atividade humana. Os malefícios incluem patógenos que podem causar, por exemplo, doenças respiratórias, como a bactéria Streptococcus pneumoniae, que causa a pneumonia. Algumas podem ser responsáveis por causar incômodos intestinais, como as salmonelas, e doenças causadas pelas formas endosporo. No caso do tétano, causado pelo Clostridium tetani. Mas os benefícios estão relacionados, pelo menos no exemplo utilizado nesta aula, às vantagens não apenas voltadas para a saúde, sendo que as bactérias que ajudam na agricultura, as bactérias do gênero Rhizobium, que ajudam a fixar compostos nitrogenados no solo, tendo outras que vão fazer a fermentação de alguns produtos para o consumo humano, sendo que esse tipo de processo também pode ser feito por fungos. Podem fazer a biorremediação, que é a utilização das enzimas bacterianas ou outros organismos microscópicos para reduzir ou remover contaminações no ambiente. Atividade ligada à engenharia ambiental, que está diretamente associada à biotecnologia, que está também conectada à produção de antibióticos. E no trato intestinal, as bactérias vão compor a microbiota intestinal, que tem como algumas funções controlar a proliferação de bactérias patogênicas presentes no trato intestinal, regular a absorção de nutrientes e produção de componentes necessários para a renovação celular, sendo que essas informações citadas apenas exemplos, dado que podem haver mais malefícios e benefícios. Vamos falar agora sobre a reprodução. O tipo de reprodução que as bactérias fazem corresponde à reprodução assexuada por divisão binária, ou também chamada de cisparidade. Neste tipo de reprodução, a célula bacteriana duplicará o cromossomo e vai se dividir ao meio, originando duas bactérias. Se ocorrer dessa bactéria reproduzir sucessivamente deste modo, serão produzidos clones, isto é, a mitose, que significa que a reprodução da célula bacteriana irá dividir-se sem modificar o material genético. Mas, para inverter essa situação e proporcionar à bactéria mais variabilidade genética, as bactérias, em alguns momentos, podem fazer conjugação, que condiz na transferência de DNA de uma bactéria para outra através do peeling. Ou seja, vai acontecer a troca de material genético de duas células ou duas bactérias quando houver a separação das bactérias envolvidas. Haverá, posteriormente, a formação de dois novos indivíduos diferentes geneticamente das bactérias que iniciaram a conjugação. Por terem esse tipo de reprodução, uma única bactéria pode originar uma população composta por milhares de células. Mas, em um ambiente que, por exemplo, faltam nutrientes essenciais ou água, algumas espécies de bactérias formam estruturas denominadas endosporos. No processo de formação dessa estrutura, chamada de esporogênese, o cromossomo bacteriano duplicará-se e uma das cópias cromossômicas vai se isolar do resto da célula, sendo envolvida por um espessamento de membrana plasmática. Espero que tenham aprendido bastante coisas, mas para desafiá-los um pouco mais, queremos deixar duas perguntas para serem resolvidas por vocês. A primeira pergunta é: a bactéria responsável pela doença tétano, Clostridium
tétani é capaz de sobreviver em condições extremas. Por que esse fato ocorre? E a segunda pergunta: quais os benefícios as bactérias podem agregar ao ser humano? E essas são as respostas. A resposta da primeira é que, ao se deparar com um meio externo, a Clostridium tetani forma em torno do seu protoplasma um espessamento da parede celular, onde fica inativa, surgindo assim os esporos ou endosporo. E a resposta da segunda pergunta é o processo de fermentação em diversos alimentos, produção de antibióticos contra bactérias causadoras de doenças, biorremediação no combate ao derramamento de petróleo, biotecnologia, como a produção de hormônios e enzimas, e na fixação de nitrogênio em raízes de plantas, sendo utilizadas na agricultura. E essas foram as nossas referências que utilizamos neste trabalho. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.